Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 1. Iremos meditar no texto que segue do versículo 6 até o versículo 22. É o segundo sermão que pregamos nesse texto, o texto de Jó. Semana passada nós vimos o versículo 1 ao versículo 5, quando aprendemos lições da vida de um homem temente a Deus, ou lições de uma vida temente a Deus. E hoje nós vamos ver lições de uma vida provada por Deus. O texto da semana passada falava de um homem muito rico, com filhos, com tudo que precisava para uma vida muito boa, e este homem era fiel a Deus. Destacamos que Jó vivia em Uz, e ele exercia essa fidelidade no meio de uma terra hostil à sua fé. E vimos que ele não se definia pelos bens que possuía, mas ele se definia por valores muito maiores. Tanto é que o texto diz que ele orava pelos seus filhos, que ele imaginava que talvez seus filhos tivessem cometido algum pecado contra Deus, e ele então oferecia holocaustos. Jó tinha uma consciência muito grande de Deus. Ele era um homem muito consciente de que Deus era o Senhor de sua vida. Mas o texto de hoje, irmãos, é o mesmo Jó, mas não mais naquela vida regalada, não mais naquela vida abastada, não mais o homem rico, mas o mesmo homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Em meio à amarga prova da angústia, da perda, do luto, da dificuldade em todos os sentidos. Hoje nós vamos ver não só lições da vida de um homem temente a Deus, mas lições de uma vida provada por Deus. Nós vivemos num tempo, desculpa eu ser assim, tão direto, de crentes fracos, incapazes de sofrer uma dor no dedinho do pé, sem reclamar, sem desatar a dizer a Deus que a vida não presta. Se perdeu o emprego, então vira uma confusão a vida desse crente. Se a coisa não sai do jeito que ele planejou, então ele talvez diga: ai, Deus esqueceu de mim. Nós precisamos muito aprender lições de uma vida provada. Há tempos de bonança, há tempos de riqueza, mas há tempos de duras provas. E um verdadeiro homem de Deus, uma verdadeira mulher de Deus, um verdadeiro jovem que quer servir a Deus, tem que aprender lições também no meio da provação. O texto que nós temos, vocês viram que é longo, eu não vou ler ele todo. Nós vamos fazer o seguinte, vamos lê-lo em partes, no andamento da mensagem. Ele está mais ou menos dividido em duas partes grandes, e cada uma delas dividida em duas outras. A primeira parte vai do verso 6 até o verso de número 12, que é um diálogo entre Deus e Satanás, em que Deus apresenta Jó, e Satanás requer a oportunidade de provar Jó com dificuldades. E a segunda parte, do verso 13 até o verso 21, você tem exatamente então as dificuldades em si, o dia a dia da vida de Jó, da vida atribulada, e como foi a reação deste homem. Então nós vamos ter 4 momentos para você meditar nessas duas partes. E eu quero que você se deseja mesmo ser uma pessoa com uma fé tão vigorosa, capaz de vencer as adversidades, que você atente para as lições que este homem nos deixou, mas que talvez você também atente para as lições da sua própria vida provada, porque você também já pode aprender com a sua própria provação.
Homens como Jó servem para nós como referenciais de perseverança em meio às lutas. E é disso que o mundo mais precisa. Crentes capazes de perseverar, ainda que as coisas não sejam do jeito que gostariam. Então, antes de começar essa meditação, quero dirigir a Deus uma palavra de oração. Quero pedir que você ore por você mesmo. Talvez seja você alguém assim, alguém que precisa ser mais maduro para vencer as lutas, alguém que seja mais capaz de entender o que é Deus e a vontade do Senhor e a sua soberania. Eu quero que você feche os seus olhos e fale com Deus nessa hora. Eu vou pedir ao irmão Daniel Pérez a vir nos dirigir a Deus essa palavra de oração. Irmão diácono Daniel Pérez. Oremos. Senhor Deus, seja com a gente agora, Pai, na mensagem. Dê iluminação para o Maurício, ó Pai, para que a palavra chegue nos nossos corações, ó Pai. Amém, Senhor. Que assim seja, ó Pai. Em nome santo que eu oro e agradeço. Amém. Amém, Senhor. Obrigado. Meus irmãos, vamos ler o texto, começando no verso de número 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Jó é fiel e temente ao Senhor à toa? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa, tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Jó te serve à toa? Não, o Senhor deu tudo para ele. Esse é o resumo da história. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Nessa parte do texto, queremos tirar duas lições. Meus irmãos, quando Jó passou por tudo o que passou, quem não conhece vai conhecer tudo o que aconteceu com a vida de Jó. Quando ele passou por tudo o que passou, a Bíblia nos revela que este homem, em meio a tudo isto, ele não pecou. Ele não blasfemou contra Deus. O verso de número 22 diz: em tudo isto Jó não pecou. Esse mote vai se repetir lá no capítulo 2, verso de número 10, lá no finalzinho. Em tudo isto não pecou Jó. Esse livro, ele tem como objetivo final nos fazer confiar na soberania de Deus sobre a vida humana. Depois de toda a história de sofrimento de Jó, depois de todo o aprendizado da vida de Jó, lá no capítulo 42, o próprio Jó diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Meus irmãos, o que nós temos diante de nós é um Deus soberano agindo sobre a vida de um homem que ao nosso olhar não merecia passar pelo que passou, mas para o olhar de Deus ele precisava passar pelo que passou, para aprender as lições de uma vida provada. Ele era um homem temente, ele era um homem reto, ele era um homem íntegro, ele se desviava do mal. E ele continuou assim. A primeira lição que você deve aprender em meio a uma vida provada tem a ver aqui com os versos iniciais. Você tem que aprender que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre a sua vida. Esse texto fala da soberania de Deus de alguma maneira. Veja o verso de número 6, diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Essa expressão, há quem diga que são os reis, os poderosos, mas em geral entendemos ser os próprios anjos na presença do Senhor. Deus é o Senhor,
E estes anjos comparecem perante ele para prestar contas, para prestar adoração, para ouvir o que ele tem para dizer. E até Satanás o faz. Tem gente que lê esse texto e vê a ênfase em Satanás. Olha o que Satanás fez aqui. Tem gente que acha, Satanás foi esperto, enganou Deus e deu um jeito de ainda ter permissão de Deus para tocar a vida de Jó. Não, esse texto não é uma ênfase no poder de Satanás, mas na submissão de todas as coisas ao Senhor. Todos estavam apresentando-se perante Deus, diz o texto, é como essa palavra dá a ideia de que todos foram a Deus, quebrantados, ajoelhados diante de Deus, por causa da majestade do Senhor. Caiu o radinho do microfone, vou arrumar, espera aí. Não é radinho não, gente, radinho é um modo delicado de me referir ao aparelhinho aqui, tá? Então vocês vão pensar que eu estou ouvindo o jogo. Meus irmãos, os anjos estavam perante o Senhor, e até o príncipe das trevas dá conta da vida dele a Deus, embora ele não queira, embora ele seja rebelde. Todas as coisas estão debaixo do poder do Senhor, e um dia, diz a palavra, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará. Um dia diante do trono da glória, até o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, será lançado no inferno, porque tudo está debaixo da mão de Deus. Meus irmãos, esse é um texto sobre a soberania de Deus. Quando estamos debaixo de grande provação, nós precisamos lembrar disto. Nós precisamos trazer à nossa mente que temos um Deus que pode todas as coisas e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O texto prossegue dizendo que Deus é que interpela Satanás. De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Esse tipo de expressão só mostra como o mundo está realmente debaixo do maligno. Da liberdade que o maligno tem de rodear a terra e passear por ela. Mas a Bíblia afirma sobre a soberania de Deus, o mundo jaz no maligno, mas nós temos a nossa salvação em Cristo Jesus. Meus irmãos, então, quando o Senhor dá aquela autorização a Satanás para tocar em Jó, o Senhor põe limites, porque Ele é soberano. Mas será que Satanás não vai trapacear? Será que Satanás não vai tentar enganar Deus? Não. Esse não é um texto sobre o poder de Satanás, é um texto sobre o poder de Deus. Então a primeira lição que nós devemos aprender de uma vida provada é que quando somos provados, Deus ainda está investido em sua soberania. Ele é o Senhor de todas as coisas. O nosso descanso não está na nossa capacidade de encontrar saídas, irmãos. Embora devamos lutar, fazer o máximo para tentar nos livrar das aflições, podemos e devemos ir ao médico para curar uma doença, tomar os remédios, procurar um novo emprego. Podemos e devemos encontrar soluções para as aflições da nossa vida. Mas ainda assim, quando todos os esforços derem nada, nós temos um Deus soberano acima de nós, que controla todas as coisas, que tem tudo em suas mãos, para quem o mundo é quase nada. Um Deus assim não pode ser frustrado em seus planos. Um Deus assim é para ser amado, é para ser honrado, é para nos submetermos à realidade da nossa vida, porque Ele é soberano. Para quem não conhece a história de Jó, Jó era um homem feliz. Tinha 7 filhos e mais 3 filhas. Tinha 3.000 camelos. Tinha
7.000 ovelhas, tinha 500 juntas de bois, 500 jumentas, tinha escravos, era o homem mais poderoso do Oriente na sua época, era o Bill Gates da sua época. Eu até brinquei, não sei para que alguém queria ter tanto camelo. Para que tanto camelo? Eu não sei o que Jó fazia, mas eu acho que ele trabalhava no ramo mesmo dos transportes, viu, vamos? De qualquer maneira, esse homem perde tudo. E ele não perde tudo assim, porque ele apostou a sua fortuna. Ele perde tudo num dia. Não sei se num dia, mas pelo menos numa sequência de acontecimentos terríveis. Mas este homem não peca, porque ele vive debaixo de um Deus soberano. Isso deveria mudar a sua vida. Deveria mudar o modo como você enfrenta cada dificuldade. Deveria mudar o modo como você se coloca diante de Deus quando Ele faz o que você não quer que Ele faça. Quando o caminho dele é diferente do caminho que você escolheria para você mesmo. Porque quem tem um filho lá na UTI, prestes a partir deste mundo, ainda assim tem um Deus soberano cuidando deste filho. Quem está hoje vivendo um momento difícil na família, tem um Deus soberano acima de todas as coisas. Quem está hoje vivendo um momento difícil financeiro, tem um Deus soberano sobre todas as coisas. Essas pessoas, se estiverem conscientes dessa soberania, também enfrentarão as suas lutas, aprendendo lições. O texto no verso de número 8 diz o seguinte, que Deus chega para Satanás e faz um desafio. Deus provoca o diabo com vara curta, não é? Está lá o diabo passeando. Nesse passeio que você fez, você viu meu servo Jó? Se fosse Jó, falar assim, Deus, fica quietinho, não fala nada não. Faz de conta que eu não estou aqui, Deus. Você viu meu servo Jó, diabo? Você fez o mundo jazer no maligno, você está espalhando a sua maldade pelo mundo, mas você viu o que faz o meu servo Jó? O meu servo Jó é íntegro, é reto, ele é temente a mim, ele se desvia do mal. Irmãos, a vitória não é da proposta de Satanás, não. Satanás acha que vai enganar Deus, eu penso. Se ele perder tudo. Satanás não conhecia o coração deste homem que Deus conhecia. Satanás não é capaz de vasculhar o coração fiel de Jó. Satanás vai pela lógica do pecado. Ele só é fiel porque ele tem tudo. Essa é a lógica do pecado. É a lógica do homem sem Deus. E Deus fala, quer tentar? Toca tudo que ele tem para você ver. Deus sabia que Jó era um homem fiel. Mas por que então Deus está fazendo isso com Jó? Segunda lição. Saiba que se você quer aprender uma lição de uma vida provada, em meio à provação, saiba que em meio à provação Deus pode usar a sua vida para glorificar o nome dEle e para humilhar o maligno. Deus iria glorificar o nome dEle na vida deste homem perseverante, capaz de suportar a mais terrível investida do diabo. Este homem não iria vacilar. Deus confiava neste Jó, neste servo, que todos os outros tinham por um inimigo, mas Deus não, ele era amigo de Deus. Podiam os outros dizer, esse Jó pensa que ele é o quê? Mas Deus sabia o que era este homem. Era um homem temente a Deus. O texto vai dizer, irmão, se você perceber bem, que Deus está conduzindo Satanás a fazer o que ele, Deus, quer, para que o nome dele, Deus, seja glorificado na perseverança de Jó. Só para vocês terem uma ideia, o verso de número 20, depois de passar tudo o que passou, Jó rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. E Jó disse, eu nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei, o Senhor Deus o deu, o Senhor Deus o tomou. E aqui Jó diz, bendito
seja o nome do Senhor. Deus é glorificado. Quando Jó resiste ao pecado, e em tudo isto Jó não pecou. Quando Jó, em meio à maior crise existencial de sua vida, quando Jó, em meio à maior decepção, ou à maior angústia, ou o maior luto que talvez um homem pudesse ter, ao perder 10 filhos no mesmo dia, este homem é capaz de dar glória a Deus, e a vida deste homem glorifica o Senhor. Satanás é humilhado. A palavra do Senhor fala um pouco sobre Deus usar as coisas fracas para humilhar as fortes. A palavra do Senhor fala de Deus humilhar mesmo a estrutura maligna deste mundo. Em 1 Coríntios capítulo 1 diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Deus usou a vida daquele homem. Ele se tornou nada. Literalmente, ele se tornou em pó, lançou-se em terra, rapou a cabeça, pôs cinza sobre a sua cabeça. Mas é na cinza, no pó, nas vestes rasgadas, na nudez completa, sem segurança alguma nas coisas que os homens mais se asseguram, a riqueza, o poder, este homem glorifica a Deus. Nós precisamos aprender a glorificar a Deus em meio às nossas lutas e provações. Deus não pode, e o nome de Jesus não pode ser envergonhado porque eu estou sendo provado. Ao contrário. Ao contrário. Quando o mundo olha para nós, e quando tudo está bem, nós estamos felizes, o mundo não vê nada de diferente. É assim para eles também. Mas quando o mundo olha para nós, e nos vê no pó, e ainda assim, olha para nós e vê fidelidade, vê a honra de Deus, Deus é glorificado. O Senhor Jesus nos enviou a este mundo para sermos sal, para esse mundo apodrecido, e para sermos sal, dá um sabor diferente, e nos enviou para ser luz, para iluminar essas trevas. Diz o texto que quando a nossa luz brilhar, glorificarão a Deus, o Pai que está nos céus. Meus irmãos, isso é a lição que você deveria aprender, que em meio à provação, Deus pode usar a sua vida para glorificar o nome dEle e para humilhar o maligno, para humilhar esse mundo maligno. Nós conhecemos várias histórias de missionários. Várias histórias de missionários. De gente que havia perdido tudo e a única coisa que restava, a sua própria vida. E quando diante da ameaça daqueles que diziam, negue o seu Senhor, negue a Jesus Cristo a quem tu serves, a fidelidade destes homens que davam a vida por Cristo glorificava ao Pai. E há muitos exemplos na história. E para mim, o que mais me toca é Policarpo de Esmirna, levado à cruz, levado à fogueira. No auge de sua idade, um velho ancião é levado à fogueira. Negue o seu Senhor Jesus. Ele disse, eu não posso. Eu não posso negar aquele que nunca me fez mal. Diz o texto que as pessoas que viram Policarpo queimar, perceberam que aquele homem não era um homem comum, porque nele estava a presença de Deus. E o testemunho de Policarpo não produziu medo não, gente. Produziu novos cristãos. Porque o mundo olha para um homem provado, um homem fiel em meio às provações, e o mundo vê que há algo diferente quando nós somos fiéis em meio às nossas provações. Porque Deus glorifica o seu nome e humilha o maligno.
Uma quarta lição vem na segunda parte, uma terceira lição vem na segunda parte do texto. Vocês já ficaram animados achando que eu estava indo para o fim, né? A segunda parte do texto conta os desastres da vida de Jó. E há algumas palavras aqui que se repetem, que dão a velocidade e a seriedade do texto. É aquela expressão, só sobrou eu para contar a história, e aquela expressão, mal este acabou de falar, já veio outro. É na linguagem de José Maurício essa parte. Sucedeu um dia em que seus filhos, os filhos de Jó e suas filhas, comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pastavam, né, junto a eles. De repente, deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, igual no versículo 13, eis que se levantou grande vento da banda do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Ele era o homem mais rico do Oriente. Ele tinha camelos, ele tinha ovelhas, ele tinha jumentas, ele tinha de tudo. Ele tinha 10 filhos, ele tinha servos. E agora, de uma hora para outra, ele só tem 4 empregados. Os que escaparam para contar a boa nova. Mas agora não tem dinheiro para pagá-los. Eu acho que eles perderam também esses servos. Ele não tem nada. Ele não tem nada. O que eu posso aprender quando eu perco tudo? Existe alguma lição em perder tudo? Quando eu passar pela maior prova da minha vida, eu devo aprender que o meu Deus ainda é maior que as minhas provas. Há um dito popular que diz assim, Dona Cida que falava ele para mim muito, não diga ao teu Deus, eu tenho um grande problema. Diga aos teus problemas, eu tenho um grande Deus. Talvez seja o momento em que a nossa fé realmente perca todo o aparato de fantasia. Sabe aquelas coisas que a gente fantasia a nossa fé para parecer que ela é forte mesmo? Quando a gente gosta de cantar chorando, a gente gosta, sei lá, de dizer a todos que nós já lemos a Bíblia 20 vezes. Ou quando a gente gosta de vestir a roupa mais séria que existe para dizer que nós somos mesmo cheios de fé. Esses aparatos não fazem uma fé verdadeira. É quando a gente fica nu que a gente sabe o tamanho verdadeiro da nossa fé. Meus irmãos, nós não precisamos ter medo. Nós ainda nem perdemos tudo. Podemos ter perdido algumas coisas nessa vida. Mas se queremos aprender alguma coisa quando estamos sendo provados, precisamos aprender primeiro. Nosso Deus é soberano. Que as nossas perdas poderão ser usadas para trazer glória ao nome dEle, humilhar o maligno. E devemos nos lembrar
que ainda que passemos pela maior das provações, o nosso Deus ainda assim é maior que ela. Irmãos, eu estou escrevendo no boletim sobre o diário de Simonton. Dia 12 agora, terça-feira, é aniversário da Igreja Presbiteriana do Brasil, são 155 anos. E hoje é uma igreja que está espalhada no Brasil inteiro. Tem hospitais, escolas, universidades, tem outras autarquias, tantas coisas essa igreja faz. Ela está presente no Amazonas, ela está presente no Rio Grande do Sul, ela está presente no Pantanal, ela está no Nordeste, ela está no Sudeste. A nossa igreja tem templos grandes para grandes congregações e templos pequenos dos ribeirinhos lá do Projeto Amanagé, em Manaus. No Pará, perdão. Mas ela não foi sempre assim. Ela começou na vida daquele moço chamado Simonton, que eu estou escrevendo aí no boletim. Hoje tem uma parte da vida de Simon. Simonton era muito jovem, ele veio solteiro para o Brasil. Em 1859 ele chegou aqui. Em 1862 ele viaja para os Estados Unidos, ele se casa. Em 1863 ele volta. Passou um ano de lua de mel nos Estados Unidos. Acho que é preparando a noiva para vir para o Brasil, né? A noiva não, a esposa agora. E ela vem. E ele fala que aquele era o momento mais feliz da vida dele. Ele não esperava que alguma mulher tão doce como Helen pudesse aceitar o desafio de deixar tudo, os amigos, o conforto, para seguir no ministério com ele. Ele achava aquilo a glória do Senhor. E quando ele chega no Brasil, em menos de um ano, no nascimento da sua filha, sua querida esposa morre. E ele escreve: águas profundas tomaram conta da minha alma. Na sala jaz, num caixão, Helen. A incerteza havia tomado conta do seu coração, mas ele confiava em Deus. No boletim de hoje eu coloquei a seguinte frase. Aí na primeira coluna lá embaixo: pressionado com os problemas da casa, com a necessidade de recursos para o bebê e com a preocupação da imprensa, era o jornal que ele estava publicando. Sinto-me exausto e acabado. 2 números do jornal já saíram. Recobrei a saúde e o equilíbrio de espírito, e estou mais confiante e esperançoso. Este homem, ele estava na maior de todas as provações de sua vida. Ele podia dizer: quer saber, eu vou embora, eu vou pegar minha filha, eu já fiz bastante, eu já plantei igreja, eu já trouxe gente para o evangelho, agora eles que continuem, eu tenho toda a desculpa para parar. Este homem diz: o Senhor provará e dirigirá. É isso que eu estou cantando agora. É agora minha canção em certeza. Louvado seja o Senhor, porque é de gente assim que a igreja precisa. Gente que aprende a lição, que Deus é maior que toda aprovação, e é capaz de se dobrar à vontade de Deus, ainda que ela seja amarga. Isto é a vida de Jó. Isso pode ser a sua vida. Quando a sua fé amadurece, quando você olha para Deus e não para as circunstâncias. Nós cantávamos, já tem um tempo que não cantamos, aliás, um bom tempo. E para vocês não pensarem que eu sou muito antigo, esse é do tempo só do Valmir. Está aqui do meu lado, sofre. A gente cantava assim: tudo coopera para o nosso bem. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? É Jesus quem dirige. Quantos conhecem? Levanta a mão. Eu já sei quantos anos vocês têm. Tudo coopera
para o nosso bem. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois Jesus comigo está. Meus irmãos, nós precisamos aprender esta lição. E precisamos aprender a cantar. E precisamos ir para o último ponto. Lá no finalzinho do capítulo, a partir do verso de número 20, nós podemos ler e ver a reação de Jó. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Uma lição que eu e você precisamos aprender é que devemos mesmo fazer tudo para a glória de Deus e tudo sofrer para que Ele seja exaltado. Jó começa com um gesto de adoração, de humilhação. Devemos aprender esta lição. Receber a vontade de Deus com humildade e glorificá-lo. Ele começa reconhecendo sua miséria. Jó começa reconhecendo. Jó não chega para Deus e fala: Senhor, o Senhor não viu que eu era um homem reto e íntegro? O Senhor não viu que eu era um homem temente ao Senhor e que eu me desviei do mal? O que aconteceu? Não. A primeira atitude de Jó é a humildade. Ele havia perdido tudo, então não preciso de roupas. Eu não tinha nada quando via este mundo. Eu não preciso de nada para voltar para Deus. O meu Deus me basta, só Ele me basta. Eu o adoro. Eu o exalto. O verbo que ele usa aqui é colocar-se de joelhos. É adorar a Deus como quem oferece a si mesmo, sabendo que não vale nada. E diz: Senhor, o que tenho eu para te dar? Eu dou a mim mesmo. Eu lembro de Jesus em frente ao gasofilácio, enquanto pessoas ricas iam diante do gasofilácio e colocavam algumas pequenas fortunas, até que aproximou-se uma mulher pobre, uma viúva, e ela pôs só uma moedinha. E Jesus chega para os discípulos e fala: ela deu mais que todo mundo. Por quê? Porque ela deu todo o seu sustento. Ela não tinha nada mais. Fora aquilo, só Deus. A viúva. Eliseu chega na casa da viúva. Ela só tem um pouquinho de azeite. Vamos fazer um bolo, vamos comer e vamos morrer. Porque é tudo que eu tenho. É uma vergonha que a nossa fé não consiga nos mover a dar, nós que temos muito mais que estas pessoas, a adorar ao nosso Deus, a reconhecer a sua grandeza, a reconhecer que devemos louvá-lo em meio às nossas lutas. Nós que somos abastados, e muitos de nós temos muito mais do que a gente precisa, não é verdade? Quantas televisões você precisa realmente ter na sua casa? De verdade, para viver? Quantas? Nenhuma. Mas para ser feliz, tem gente que tem uma em cada quarto. Que eu não recomendo ter televisão no quarto dos filhos. Eu recomendo ter televisão num lugar comum, para pelo menos assim a gente ficar juntos. A maioria de nós tem muito mais do que precisa.
e não dá nenhuma moeda. Eu não estou falando de dinheiro, gente. Eu estou falando da vida. Se você aprender essas lições, você também será como Jó. Em tudo isto, Jó não pecou. Eu quero concluir chamando você a uma revisão profunda da sua vida. De como você lida com os momentos difíceis, quando Deus está te provando. E eu quero chamar você a aprender lições como esta. Deus é o soberano Senhor de todas as coisas. Ele tem direitos que nós não podemos questionar. Ele sabe o que quer. E Deus, se quiser, pode usar a nossa vida provada para trazer glória ao seu nome. E louvado seja Ele, se a minha vida, em meio à provação, louvá-lo e conduzir outros a Cristo. Eu quero ter uma fé como a de Jó, porque se algum dia eu tiver que caminhar no vale da sombra da morte, caminharei com o Senhor, e quero que Ele use a minha luta para a glória dEle e para humilhar o maligno. Eu posso perder tudo e passar por a maior de todas as provações, ainda assim o meu Deus é maior que tudo. Ainda assim Ele é maior que tudo. E eu quero aprender humildemente, receber tudo de Deus e adorá-lo. Aprenda essas lições. A Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, eu entendo igreja, irmãos, como um lugar onde nós dividimos as experiências e carregamos fardos uns dos outros. E nós temos que ser mais humildes. Primeiro, para deixar com que as pessoas carreguem também os nossos fardos. E segundo, viver a vida daqueles que sofrem, para ajudá-los. Quando você se omite no corpo de ser um Jó, ou de ser alguém que vai levantar o Jó, você está perdendo algo precioso, porque a gente aprende lições nas nossas provações, e a gente aprende lições das provações do nosso próximo. E elas todas são preciosas. E eu quero chamar a Igreja Presbiteriana de Vila Formosa a não fechar os seus olhos e a não se fechar, porque estamos caminhando juntos numa terra que é hostil à nossa fé, numa estrutura de pensamento, numa filosofia do presente século que é contrária à fidelidade e que nos arrastará para o pecado. E nós precisamos ser como Jó, quebrantadamente nos voltar para Deus. Ele promete caminhar conosco pelo vale escuro. Promete estar lá quando a gente não estiver enxergando nada. A vida ensina tantas coisas. Minhas filhas não gostam que eu conte as experiências de casa, mas eu vou contar de novo. Lailinha era tão pequenininha ainda. No corredor aqui ao lado era um corredor bem escuro. Ainda era. E a Laila, os carros estavam enfileirados e a Laila entrou no escuro e ela saiu gritando: pai, pai, pai. Sabe, criança quando perde a segurança, o senso de segurança. Mas quando eu falei: Laila, estou aqui, ela parou de gritar, parou de chorar, e ela pôde esperar. Nosso Deus está aqui. Faça como Jó. Ande com Ele quando o vale estiver muito escuro. Eu quero convidar você a cantar este hino 154. Segurança e paz.
segurança e paz. 8h26. Deixa eu falar algo para vocês. Eu tenho que terminar o culto 8h30. Mas eu queria fazer algo diferente hoje. Depois da terceira estrofe, lá na terceira estrofe, se você é alguém que está precisando sentir segurança na soberania do Senhor e fazer a sua vida se voltar para Deus, lá na terceira estrofe você fica em pé. Até lá nós vamos cantar sentados, só eu em pé. Você fica em pé e nós vamos parar depois da terceira estrofe, viu, Natália? E nós vamos orar. E depois, ao final, toda a igreja vai ficar em pé para a gente cantar a quarta estrofe após a oração. Tudo bem? Complicado, mas na hora eu dirijo. Cantemos, mesmo assentados. Há uma promessa do Senhor. Ele estará com você, sempre, nunca te abandonará. Pelo vale escuro, seguirei Jesus, mas por ti seguro. Vendo a tua luz, o meu passo incerto, tu dirigirás. Ao sentir-te perto, nunca perco a paz. Os espinhos santos que nos vêm sangrar são remédios santos para nos curar. Onde existe a graça que nos vem dos céus, tudo que se passa mostra o amor de Deus. Não há dor que seja. Eu quero fazer um convite, se esse é o seu desejo. Você fica em pé para orarmos por você. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim, e apesar das trevas possa ver, Senhor, que tu mesmo a levas com imenso amor. Nosso Pai, há razões para esta noite tantos irmãos se colocarem diante de Ti, na busca, ó Pai bendito, da Tua presença santa, no desejo, Pai, de uma fé não vacilante, no desejo de receber o socorro. Faze com que estes corações, Senhor, confiem no Senhor e em sua soberania e em sua soberana graça. Que estejam dispostos a pagar o preço para a glória do Teu nome ser vista em meio a tantas provas. No quebrantamento, no arrependimento, e na busca verdadeira da adoração verdadeira. Porque apesar de tantas provas,
Tu és maior que tudo, e em Ti está a nossa segurança. Faz, ó Deus, que a igreja compreenda assim. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.